Muito bem, que bom é estarmos na casa do Senhor, um domingo tão lindo, né? Depois de uma semana de chuva maravilhosa, e é bom ver o povo de Deus reunido. Você que nos visita, você visitante do visitante, né? Que está aqui conosco, graças a Deus que estamos com saúde. Você que vai assistir em casa, que Deus possa também falar no seu coração, assim como tenho certeza que vai falar com o nosso. Que nós possamos juntos glorificar ao nosso Deus, né? Que Ele possa nos abençoar e que possamos sair daqui motivados e renovados pelo Espírito Santo, porque Ele é digno de todo louvor. Eu convido você a se colocar em pé e vamos juntos louvar a Deus. Ministramos o louvor ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. E consagrando a nossa vida no altar do Senhor, nós podemos dizer assim: ah, meu bom e supremo pastor, eu tinha me perdido, mas o Senhor me encontrou. É maravilhoso quando nós podemos olhar para a nossa história, para as nossas vidas e reconhecer que esse supremo pastor Jesus fez de tudo para nos alcançar. E nós podemos cantar assim: ah, meu bom pastor, eu quero te amar, porque o Senhor me achou, me deu vida, a verdadeira vida. Meu bom pastor, sabias que me perdi. Meu bom pastor, querias bem perto de Ti. Buscaste-me, achaste-me, levaste-me salvo ao Teu lar.
jamais poderei me afastar. Meu bom pastor, guia, Senhor e Rei. Meu bom pastor, para sempre ao teu lado estarei. Meu bom pastor, sabias que me perdi. Meu bom pastor, querias-me perto de ti. Buscaste-me, achaste-me, levaste-me salvo ao teu lar. Do teu amor, meu bom pastor, jamais poderei me afastar. Meu bom pastor, guia, Senhor e Rei. Meu bom pastor, para sempre ao teu lado estarei. A igreja pode sentar. Nós temos um momento especial que o pastor estará fazendo agora, que é o momento de oração, de interceder pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, pela nossa igreja, e que o Senhor possa estar abençoando a cada um. Motivo de gratidão ao Senhor, porque podemos lentamente, mas com segurança, voltarmos a nos encontrar com todos os cuidados. Deus tem sido honrado através de um povo que se importa de modo geral, e nós louvamos a Deus por todos que aqui estão, pelos nossos amigos que também valorizam a busca da presença, dos cuidados e da inspiração de Deus para a sua vida, sua família. Deus seja honrado. Muitos outros motivos de gratidão também estão no seu coração, mas eu quero pedir que você continue orando de forma muito especial. É um pedido de Deus, não é nosso, é da palavra de Deus, que você ore pelas autoridades instituídas. Deus as colocou lá, Deus as permitiu que nós as colocássemos lá, então é de Deus. E ore por essas autoridades, em especial pelas mais eminentes do nosso país, que precisam muito da capacitação, da sabedoria do Senhor, em especial o nosso presidente e todos os seus ministros, como acompanhamos o histórico. Ore pelo país, ore por missões mundiais, ore por aqueles missionários batistas enviados para outros países de todos os continentes da terra, que estão lá em nosso nome, falando do amor, da graça, da salvação em Cristo. Então não esqueça de lembrar que lá na China ou lá em outro lugar tem gente que precisa dos cuidados do Senhor, em especial da salvação em Cristo. Ore pelas pessoas com mais idade do que nós aqui, né? Alguns realmente estão reclusos, tendo um tempo de ficar totalmente isolados. Isso traz consequências emocionais, psicológicas, e nós pedimos que Deus possa estar confortando, ajudando, dando paciência a esses irmãos que estão nessa situação. Ore pela Lorena, a pequena Lorena, já está em Porto Alegre, vai a Porto Alegre, para um procedimento médico, clínico, com bastante cuidado, e que Deus possa estar restaurando cada vez mais. São correções que precisam ser feitas de tudo aquilo que já foi feito, e Deus está no controle. Mas lembre dela, agradeça pela sua vida, que já tem inspirado tanto as nossas, mas que ela continue se restaurando e surpreendendo, inclusive, a medicina. Ore pelos irmãos surdos que estão lá com o obreiro Sérgio, nesse momento, tendo o seu momento em separado de estudo. De vez em quando estarão juntos aqui, ou na maioria das vezes, mas de vez em quando em separado. Então é um grupo que está se fortalecendo, que está precisando da nossa intercessão também pelo ministério que está começando. Ore pelo Eduardo e pela Júlia. A Júlia está aqui, agora o Eduardo está por aí. Eles estão começando
uma atividade junto a todos os ministérios possíveis, mas como chegaram no tempo do stand-by ainda estão procurando ver o que realmente, onde pode ser úteis, e esperamos que em poucas semanas muitas atividades retornem, como já vai acontecer. Ore também por esse assunto, que Deus nos ajude a superar essa fase ainda da pandemia. Eu quero pedir que 2 irmãos venham aqui ao palco para orar. Um irmão, uma irmã. Posso pedir? Irmã Clara, venha, por favor. E quem eu vou chamar dos homens, hein? Vem o Eduardo, então, né? O Eduardo está cuidando da gravação para você que vai assistir, talvez em outro momento que será postado. Então, nós queremos possibilitar que isso aconteça também. E ore também pelo equipamento da igreja, que precisamos para que as transmissões possam acontecer com todos os cuidados, com todas as possibilidades. Vamos orar. Talvez não lembremos agora, irmã Clara e irmão Eduardo, não lembrem dos motivos elencados, mas Deus os conhece e você está levando alguns em tua mente. Vamos pedir que Deus dê graça, agradecendo também. Nós te louvamos, nosso grande e poderoso Deus, pelo privilégio de estarmos em tua casa, revendo muitos irmãos. Senhor, nessa hora queremos lembrar que muitos não conhecem a tua palavra e muitos não podem falar em teu nome, até não tão longe de nós. Socorre o teu povo, dando paz e alegria e firmeza. Queremos interceder pelo procedimento que a Lorena fará lá em Porto Alegre. Abençoa as mãos dos médicos, que possam usar todo o conhecimento para a glória do teu nome. Senhor, eu não lembro dos outros motivos, mas quero me aliar a cada um deles, que o Senhor derrame a sua bênção para cada departamento da igreja. Louvado seja o teu nome por tantas respostas de oração e continue com todos os enfermos e nossos idosos, em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, nós somos gratos pelo teu amor, pela tua bondade que é infinita, Pai. Obrigado pela tua misericórdia que se renova a cada manhã. Tenho certeza que o Senhor conhece o íntimo, conhece o coração de cada um que está aqui e sabe qual é o seu pedido, qual é o seu desejo pessoal. Nós queremos te colocar, Pai, os nossos sonhos, nossos projetos, te pedindo que a tua vontade seja feita em primeiro lugar. Também colocamos, Paizinho, o nosso país, as nossas autoridades. Sabemos que vivemos em um tempo difícil, onde há uma guerra, onde há uma discordância sobre tudo que é feito, mas tu sabes o que é melhor para nós, o que é melhor para o teu país. Então te pedimos que o Senhor dê sabedoria às autoridades para fazerem o trabalho delas, Senhor. Te pedimos, te clamamos também por cada vida, Pai, que gostaria de estar aqui hoje, mas não pode por causa da pandemia, pelas restrições. Te pedimos que a tua palavra também chegue ao coração dessas pessoas que precisam, que o Senhor possa levantar pessoas para fazerem visitas também. Usa cada uma aqui para levar o teu amor às pessoas que te conhecem e que também não te conhecem, Paizinho. Te pedimos, Pai, pelos ministérios da igreja, por essa pandemia, que tudo possa voltar ao normal o mais breve possível, que a gente possa estar aqui em comunhão, te louvando, te servindo, abençoando uns aos outros, Paizinho. Te agradecemos por essa igreja, te agradecemos por cada líder, por cada pessoa que o Senhor levantou, e também te pedimos que o Senhor dê a sabedoria para cada um para lidar nos seus ministérios, de criatividade e de amor por cada serviço, Pai. Te agradecemos, sabemos que o Senhor está aqui entre nós e fala ao nosso coração nesse culto, Paizinho. Em nome de Jesus, amém.
quando nós olhamos para o amor do Senhor Jesus, em morrendo em nosso lugar, e nos dando a paz interior, nos dando a salvação, nos dando a remissão dos nossos pecados. Nós precisamos lembrar que Ele pagou um alto preço para que nós pudéssemos ter vida. Vamos ficar em pé, irmãos, para cantar? Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Pai querido, quero pedir que essa oração seja fato, seja verdadeira em nossas vidas. Nós nos dispomos a pagar o preço de sermos um no Senhor, de sermos também promotores da unidade. E essa unidade nós encontramos no Senhor Jesus. E nós queremos continuar nos respondendo a nós mesmos quem é Jesus para nós. O que Ele faz, o que Ele fez, o que Ele pode fazer, quem é Jesus. Pai, obrigado porque a maioria aqui pode responder que Ele é o único e suficiente Salvador e Senhor. Pedimos que isso se torne cada vez mais amplo na vida dos nossos amigos e sejam alcançados no nome de Jesus. Obrigado, Pai, por este momento. Abençoe de forma especial. Amém. Pode sentar-se. Estava procurando o Eduardo Maia antes, mas ele já estava no posto que ele está convocado para ajudar aí na transmissão, ajudar o Lucas. Estará perto de alguma câmera, o
câmera. Breve futuro, esperamos aí ter 2 ou 3 para ter um movimento legal, mas o presencial é sempre melhor, sem dúvida, mas nós queremos que o mundo saiba do que nós anunciamos aqui, que é quem é Jesus. E o retorno gradativo, nós estamos podendo antecipar aqui, teremos depois um momento também de informações ainda, mas que no dia 28 deste mês nós estaremos tendo uma primeira experiência do retorno também do culto à noite. Ainda vamos definir certinho o horário, mas certamente será uma oportunidade, porque Deus está nos dando essa perspectiva, que há irmãos que gostariam de participar e talvez não tenham, então, oportunidade num culto só. Isso é motivo de gratidão, de reconhecimento, que Deus continua trabalhando e falando aos corações e querendo trazer essa comunhão de volta lentamente, mesmo que a gente não possa ter algumas ações que nos ajudam também nisso. Que Deus tenha misericórdia. Muito bem, tem um assunto que você está vendo ali. Quem é Jesus? Quem é Jesus? É repetido para que chegue à tua mente, ao teu coração, a possibilidade de uma resposta. E talvez seja o tema mais difícil que a gente tem para trabalhar. Por outro lado, você pensa, mas que tema de mensagem simples? É óbvio que é o tema talvez mais simples que a gente possa olhar e dizer quem é Jesus. Mas eu tenho sentido a dificuldade de trabalhar algumas coisas aqui e tentar trazer para o irmão, para a irmã, para todas as pessoas, que quem é Jesus é muito mais amplo no mundo que nós conhecemos e das reações que existem em relação à pessoa de Jesus nas diferentes culturas, nas diferentes religiões no mundo. E aí precisamos também em nosso meio, porque há pessoas que você conhece ou vai conhecer, que tem uma resposta diferente, errada, biblicamente falando, a respeito de quem é Jesus. Primeiro, lembrando aqui, você já deve ter encontrado uma pessoa, em algum momento, que é o centro das atenções de todos ao redor, e alguma característica misteriosa nessa pessoa faz com que ela chame a atenção. Isso aconteceu de forma muito especial na pessoa de Jesus. Ele chamava a atenção por onde ia, por onde passava, por onde falava. A única credencial de Jesus era ele mesmo. Por exemplo, ele nunca escreveu um livro, ele não comandou um exército, ele não ocupou um cargo público, político, ou teve qualquer propriedade. Ele não tinha fazendas, não tinha bens materiais. Mas ele chamava a atenção por onde passava. Viajava somente alguns quilômetros de distância de onde ele tinha nascido, do vilarejo, atraindo, porém, multidões impressionadas com as suas palavras, que eram provocativas e seus efeitos impressionantes. Enquanto a maioria das grandes personalidades some na história, nos seus livros, desaparece nos escritos da história, Jesus Cristo ainda é o foco de milhares de livros, de milhares de controvérsias sem paralelos. Grande parte dessas controvérsias envolvem as afirmações radicais que Jesus fazia no seu ministério. E trouxeram admiração e espanto para seguidores e para adversários. E até hoje se discute essa personalidade de Jesus. Tem algum material de escritores hoje que mostram como é importante olhar para a psique de Jesus, entender as nuances dos seus pensamentos que superam qualquer psicólogo, qualquer pessoa que se forma, se prepara para entender a mente das pessoas. Mas as suas afirmações, as afirmações de Jesus foram consideradas ameaças pelas autoridades romanas e pelas
hierarquias judaicas, das autoridades religiosas. Embora fosse um estranho, sem credenciais, nem força política, em apenas 3 anos, Jesus inspirou na humanidade um histórico tal que, passados 20 séculos, ou quase 21 séculos, estamos no século 21, onde as transformações, não apenas por uma das maiores religiões do mundo, do planeta, mas não apenas por aquilo que Jesus falava, mas principalmente por quem Jesus era e é. Quem é Jesus? E aí tem 2 textos, primeiro Mateus 22, 41 a 46, os fariseus e Jesus. A leitura desse texto diz o seguinte: estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou: o que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? Ele é filho de Davi, responderam eles. Ele lhes disse: então, como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama Senhor? Pois ele afirmou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se, pois, Davi o chama Senhor, como pode ser ele seu filho? Ninguém conseguia responder-lhe uma palavra, e daquele dia em diante, ninguém jamais se atreveu a lhe fazer perguntas, ao menos a esse respeito, e você entende o contexto que Jesus coloca aí, porque ele é chamado filho de Davi, então todos chamavam filho de Davi, descendência de Davi, mas Jesus dá essa resposta para eles e pergunta para eles: como é que pode o pai pedir isso, falar isso do filho? Seguindo mais o texto de Mateus 16, 13 a 17, chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos agora: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Mudando um pouco, filho de Davi, filho do homem. Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro, aquele que tinha a resposta na ponta da língua, ou faca na bota, como diz o gaúcho, respondia, ou reagia imediatamente. Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão Pedro, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Esses 2 textos nos nortearão de alguma forma em outros pensamentos que vamos tentar tecer aqui. Primeiro, buscando alguns comentários de estudiosos e personalidades, nós vamos contra-argumentar alguns pensamentos que se colocam. Primeiro, Jesus, dizem os estudiosos, não da Bíblia, mas da Bíblia com a intenção de mostrar um outro aspecto, Jesus foi um grande professor de moral. E para nós fica a pergunta: Jesus foi um grande professor de moral? Apenas? Está ali, para a gente refletir. Alguns acreditam que realmente Jesus foi simplesmente um grande professor de moral. Não que o que ele tenha dito não tenha nada a ver com moralidade, é muito especial. Aliás, é realmente o maior professor de moral, mas apenas isso. É que na história, nas religiões, se estuda a respeito de Jesus, se apresenta Jesus como alguém que foi um grande professor apenas. Porém, mesmo os que contestam, os que afirmam que Jesus foi apenas um professor de moral, em especial, percebem que Deus nos visitou, de alguma forma. Aliás, você e eu, os discípulos, eles tinham consciência disso, até pela resposta que Pedro deu, e que era, de alguma forma, a resposta de todos os demais, porque todos, ou alguns responderam. Alguns dizem por aí que o Senhor é isso, que o Senhor é aquilo, mas Pedro, respondendo por todos, disse: você é o Cristo, o ungido de Deus,
o Filho de Deus. C.S. Lewis, um escritor cristão, que muitos já ouviram sempre essa expressão, esse nome, C.S. Lewis, ele chegou a uma espantosa conclusão que alterou o rumo da sua vida. Ele questionava, ele não tinha o pensamento biblicamente correto por muito tempo na sua história, nas suas afirmações, mas depois de pesquisar, olhar para Jesus, olhar para outras religiões e perceber também que membros de outras religiões acreditavam que Jesus foi um grande professor de moral, o mundo islâmico em especial desenvolve esse pensamento, e você deve ter ouvido há poucos dias um testemunho de um ex-integrante do Islã, que ao estudar o Corão, que é a Bíblia do Islã, dos islâmicos, ele se converteu a Cristo, porque lá no Corão fala-se de Jesus, de uma série de ações, e que ele percebeu a inspiração de Deus ao se mencionar no Corão a respeito de Jesus, mesmo que eles tentem colocar Jesus apenas como um exemplo, um professor de algumas coisas. O líder indiano, Mahatma Gandhi, ele falava muito bem da integridade e as palavras sábias de Jesus. Da mesma forma, o estudioso judeu Joseph Klausner, ele escreveu o seguinte, eu vou repetir aqui, abrindo aspas: admite-se mundialmente que Cristo ensinou a ética mais pura e sublime. Mais alguns comentários, mas eu sigo pontuando algumas coisas que ele fala. Que joga nas sombras os preceitos e as máximas morais dos mais sábios homens da antiguidade, e nós podemos acrescentar da atualidade. Joseph Klausner chega a essa conclusão que a ética de Jesus foi das mais brilhantes. Mas ele deixa por isso, ou seja, Jesus foi apenas um homem que ensinou a moral. No Sermão do Monte, estudiosos, e se você parar para analisar um pouco mais, ele é considerado o maior ensinamento sobre ética humana, já feito por uma pessoa, e essa pessoa tem nome, é Jesus Cristo. De fato, muito do que nós conhecemos atualmente dos direitos iguais estão descritos no Sermão do Monte. Jesus diz: o maior dentre vós será vosso servo. Ou seja, a ética, a mudança radical de visão daquilo que não é normal, principalmente no universo de toda a sabedoria política que nós todos desenvolvemos de alguma forma em toda a humanidade. Em segundo lugar, depois de entendermos que Jesus não foi apenas um grande professor de moral e cívica e ética, mas muitos afirmam que Jesus foi um grande professor. Mas nós entendemos que ele foi um grande professor, mas não apenas isso. Nós chegamos ao ponto que muitos alegam que Jesus foi um grande líder religioso. Ponto. E nós colocamos: Jesus foi um grande líder religioso apenas? Ou apenas um grande líder religioso? Então nós questionamos isso. Porque a Bíblia nos afirma que não foi para isso que Jesus veio, para se tornar um líder de uma grande religião no mundo. E surpreendentemente, Jesus jamais afirmou ser um líder religioso. Ravi Zacarias, que cresceu na cultura hindu, ele estudou religiões do mundo todo. E no hinduísmo, ele notou aliás, em todas as grandes religiões, você tem 5 grandes religiões: o hinduísmo, o budismo, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Não tem mais que isso no mundo. Pode ter algumas nuances pequenas, mas essas são as 5 religiões do mundo. Aí você vai ter no cristianismo, e em todas as demais, algumas variantes. Falar em variante hoje, a gente fica meio arrepiado, né? Não queremos saber de variantes, né? Mas as variantes aqui nas religiões, nas denominações. E eu aproveito para fazer a recomendação. Se alguém te perguntar um dia qual é a sua religião, diga que a sua religião é a única que salva.
é a melhor que lhe foi apresentada. É a religião que Deus gostaria que todos seguissem. Aí a pessoa fica mais curiosa e você pode dizer, você quer saber da minha denominação? A minha denominação é batista. Mas a religião que eu abracei se chama Jesus Cristo. É Ele que me religa com o Pai. É Ele que me religa com Deus. Religião vem de religação. Portanto, religião, no mundo existem 5 grandes. E uma é o cristianismo. E esse homem, o Zacarias, Ravi Zacarias, ele estudou essas 5 religiões e chegou a algumas diferenças fundamentais em cada uma delas. Principalmente uma diferença entre Jesus Cristo e as outras religiões. Ele diz o seguinte, abrindo aspas de novo: em todos esses existe uma instrução, um modo de viver, em cada uma dessas religiões. Zaratustra, que é da religião hinduísta, você escuta ele. Buda fala a verdade que o instrui. Maomé afirma que a beleza do Corão lisonjeia. No entanto, Jesus Cristo não somente ensinou ou expôs uma mensagem, ele era a própria mensagem. Jesus é a própria mensagem, ao ponto dele poder dizer com autoridade até hoje: venha comigo, venha, ande comigo, venha após mim. E não apenas pratique alguma coisa que eu ensinei, caminhe comigo. E é o único que pode dizer isso porque ele está vivo, ele ressuscitou. Os demais líderes dessas grandes religiões, o budismo, o hinduísmo e maometismo, não estão mortos. Jesus está vivo, ele pode convidar você: eu quero que você ande comigo, venha comigo, vamos caminhar juntos. E esse estudioso chegou a essa conclusão, muito interessante. Tem um outro estudioso chamado John Piper. Ele explica Jesus como aquele que reivindicou poderes que pertenciam exclusivamente a Deus. Piper I, pastor evangélico, batista, escritor. Ele diz o seguinte, abrindo aspas: os amigos e inimigos de Jesus ficavam espantados constantemente com as suas palavras e ações. Ao andar pelas estradas, aparentando ser uma pessoa qualquer, ele virava e dizia coisas como: antes de Abraão nascer, eu sou. Ou simplesmente dizia: levante-se para os mortos, e eles obedeciam. Para as tempestades, ele dizia: acalme-se, e as tempestades se acalmavam. Para uma fatia de pão, um pedaço de pão, ele dizia: multiplique-se para alimentar uma multidão, e os pães se multiplicavam. Assim acontecia. Ele tentava dizer: eu não sou apenas um professor, eu não sou apenas um profeta, não estou dizendo que eu sou profeta, eu estou dizendo que sou a encarnação do Senhor, a encarnação de Deus. Estou falando encarnação, não rei. Quando Felipe, o apóstolo, o discípulo, ele pediu a Jesus para que ele lhe mostrasse o Pai, mostrasse Deus, Jesus disse: Felipe, espera aí, você não me conhece? Você não me conhece, Felipe? Mesmo depois de eu ter estado com você durante todo esse tempo, quem me vê, vê ao Pai. Quando nós vamos juntando essas expressões de Jesus e que vão se tornando cada vez mais fortes, nós vamos entendendo quem é Jesus. Ele não era apenas um líder religioso. Lewis continua escrevendo o seguinte, e aí que vem o choque. Entre os judeus, de repente, surge um homem que começa a falar como se ele fosse Deus. Ele diz perdoar os pecados, ele diz que ele sempre existiu, ele diz que está vindo para julgar o mundo no final dos tempos. Ou seja, para C.S. Lewis, as afirmações de Jesus eram simplesmente muito radicais, muito profundas, para terem sido feitas por um simples como eu e você. Ou um simples professor,
ou um líder religioso. E aí vamos a um terceiro ponto. Jesus é Deus, podemos concordar com a afirmação. Que tipo de Deus? Afirmam que Jesus é Deus, mas querem descobrir que tipo de Deus. Ué, para você e eu, acho que é muito simples de responder. Não tem outro, só tem um. Só que na cultura religiosa do mundo, existem milhões de deuses que são apresentados às pessoas, e o diabo gosta disso. Ontem eu estava falando para a classe integração sobre esse assunto também. O diabo procura trabalhar esse tema da adoração, que Deus colocou no íntimo de cada um de nós, um DNA de adorador, e o diabo sabe disso, então ele apresenta opções, para que você ou as pessoas não adorem ao único que merece adoração, a Deus verdadeiro. Então, estou dando uma resposta já diante daquilo que vamos discutir mais um pouquinho. Todos sabemos que dentro de nós existe uma semente da divindade. E como eu falei, é um DNA de Deus. E você pode fazer essa análise com todos os grupos e tribos do mundo. Mesmo isoladas, todos buscam um Deus para adorar, ou alguma coisa para adorar, porque há uma necessidade de adorar. E o diabo, então, aproveita e coloca objetos criados por mãos humanas, ou coisas criadas por Deus para que sirvam de deuses. Nós temos aqui algumas coisas super interessantes. Jesus, com todo direito, ensinou que ele era Deus do modo que os judeus entenderam que as escrituras hebraicas retratavam Deus. Não uma força cósmica, como é colocado também hoje em dia. Há uma força cósmica por aí. Como aponta John Piper, Jesus fez uma afirmação audaciosa. E antes de Abraão nascer, eu sou. Ele falou para Marta e para outros ao seu redor: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Da mesma forma, Jesus fazia afirmações como: eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou o único caminho, eu sou a verdade. E aí podemos acrescentar outro: o eu sou. E essas e muitas outras das suas afirmações começaram a incomodar os religiosos. Eles começaram a perceber que Jesus usava a mesma expressão que Deus usou com Abraão lá na montanha, quando aquela cena da sarça ardente. E era exclusividade. Eles entendiam que é só para Deus. Ninguém ousava usar essa expressão, eu sou, e ponto. Ali, na sarça, Deus foi interrogado por Moisés. Não sei se eu falei Abraão um pouco, mas por Moisés. Falei Abraão, rebobinando, percebi que... Mas ele podia estar junto também, né? Mais ou menos da época, não, brincando aí. Moisés estava na montanha e buscando intimidade com Deus, e Deus se apresentou para ele daquela forma, sem poder ver, porque você não pode ver Deus na sua integridade, porque somos pecadores e Deus é santo. Mas ele se apresentou daquela forma, e Moisés perguntou: como é o seu nome, Deus? Porque Moisés também vivia numa cultura onde já existiam muitos deuses apresentados, deuses minúsculos. Mentira da sociedade, mentira da religiosidade de qualquer grupo. Não existem outros deuses, existe um Deus só. E aí Deus colocou isso: o meu nome é Eu Sou. Ou seja, o único Deus transcendente que se envolve comigo, contigo. E aí Moisés ouve isso e vê aquela expressão de um Deus atemporal, ou seja, que não se limita a tempo e espaço, e sempre existiu. E agora Jesus estava usando essa palavra ego eimi, que é eu sou, ego eimi. Essas palavras sagradas para descrever a si mesmo.
E como resultado, as afirmações de eu sou de Jesus enfureciam cada vez mais os líderes judeus, e alguns tentavam explicar para Jesus, chamavam Jesus de lado: espera lá, você sabe que tem gente querendo matar você? Sabe por quê? Porque você está ousando usar a mesma expressão que se refere a Deus. E Jesus estava dizendo para o que veio e quem era. Todos nós, todos vocês, sofremos críticas quando afirmamos a que viemos, mesmo que seja com humildade, mas com autoridade. E no Brasil, isso está bem evidente. E você orou pela sua pátria, pelas autoridades, onde pessoas que se posicionam e dizem, eu estou aqui para isso, sofrem crítica. É a minha posição, e sabemos aí que alguns não estão tendo a autoridade que deveriam ter para exercer a sua autoridade. Em sua missão, Jesus sempre está na busca de apresentar a verdade. Lewis sabia que era impossível aceitar duas identidades de Jesus. Ou Jesus era quem ele afirmava ser, a encarnação de Deus, ou as suas afirmações eram totalmente falsas. Aí tem um outro personagem chamado Nicolau Maquiavel. E você vai entender quase naturalmente por que a expressão maquiavélica existe aí. Em 1532, ele escreveu o seu clássico chamado O Príncipe. Não sei se alguém já teve acesso a esse livro, a esses escritos. Ali ele exalta o poder, ele exalta o sucesso, ele exalta a autoimagem e a eficiência acima da lealdade, acima da fé e acima da honestidade. De acordo com Maquiavel, não há problema em mentir quando isso visa um fim político. Ah, entendi. Muita coisa, né? E eu creio que você também. Pessoas, talvez não leram Maquiavel, mas leram no coração essa maldade de achar que vale tudo para alcançar um objetivo final. E os inimigos judeus de Jesus constantemente tentavam expor o Senhor, e eles faziam isso de forma maquiavélica, na verdade, mas não era Jesus que eu e você conhecemos. E eles apresentavam Jesus como se fosse uma fraude, um mentiroso. Eles o bombardeavam com perguntas para ver se em algum momento Jesus poderia dar uma margem e pudesse se contradizer. E as respostas de Jesus, porém, eram incrivelmente consistentes, e a tal ponto que a Bíblia diz, e não quiseram mais, não fizeram mais questionamento para Jesus. E Jesus ensinava que Deus não aceita mentira, não aceita hipocrisia. E lembro você que todos os apóstolos, com exceção de um, foram martirizados ao invés de renunciar ao Senhor. Os apóstolos sabiam quem era Jesus. Mesmo depois de ter sido morto, sepultado, mas ele ressuscitou, se apresentou para eles. Ou seja, quem de vocês iria continuar afirmando uma mentira, sabendo que seria morto por causa disso? Por causa de uma mentira? Ou seja, o fato dos apóstolos, quase todos, menos João, ter sido mortos de forma cruel, algumas vezes, algumas situações, é prova inequívoca de que Jesus é real, está vivo, ressuscitou, porque eu não posso entender que quase uma dúzia de pessoas, aliás, uma dúzia inteira, né? 12, com João, continuaram afirmando a mensagem de Jesus. Se eu e você tivéssemos seguido alguém que descobrimos lá no final não é verdade, quem de nós iria se propor a ser morto a qualquer, para divulgar algo que não é verdade? Estão percebendo que na história nós temos muitos fatos que aprovam, que comprovam quem Jesus de fato é, como a Bíblia o apresenta. Em quarto lugar, mais duas argumentações problemáticas. Jesus visava seus próprios benefícios, a afirmação de muitos estudiosos. E nós fazemos a interrogação. Somente? Buscava seus próprios benefícios? Ele buscava, obviamente, que eu pudesse ter nele o objeto, o propósito, o alvo da minha adoração.
Mas muitas pessoas mentem em favor de ganhos pessoais. Isso é verdade no mundo de hoje. De fato, a motivação da maioria das mentiras é a tentativa de obter benefício. E o que Jesus poderia querer ganhar ao mentir sobre a sua identidade é a nossa pergunta. A resposta mais óbvia seria, no sentido social, se as pessoas acreditassem que ele era Deus, então ele teria um poder imenso. E é por isso que muita gente, muitos religiosos até hoje e imperadores no passado, procuravam se apresentar como deuses, para ter então mais autoridade com os seus subalternos. O problema dessa afirmação sobre Jesus é que Jesus evitava qualquer tentativa de ser colocado no poder. Além disso, ele entendia que o seu reino seria formado por vocês, por nós. E talvez nós podemos enumerar, eu não quero que você se sinta no meio disso, mas de alguma forma a gente pode dizer, eu estou no meio dessa lista. Jesus estendia a sua mão em favor dos rejeitados, e a lista era de doentes, prostitutas, leprosos, pessoas sem cultura, pessoas sem poder. E aí Jesus foi criando uma rede de pessoas cuja influência era menor do que zero na sociedade. Como é que Jesus estava procurando os próprios benefícios, investindo em pessoas como você e eu? Talvez outra nomenclatura nessa lista aqui. Mas pobres, ignorantes, fracos. Talvez você tenha outro título que você possa dar, mas é isso que se apresenta. Nós não merecíamos o favor de Deus, nós merecíamos o castigo de Deus, e Jesus vem e se propõe, eu quero ser o castigo em teu lugar. E se a motivação de Jesus era o poder, ele teria que evitar a cruz a qualquer custo. Ele disse a seus discípulos que a cruz era seu destino e a sua missão. E como morrer em uma cruz romana poderia conceder a ele algum poder. Com certeza, todas as esperanças de ganhos pessoais de Jesus teriam acabado na cruz. E ainda assim, até o fim, ele não abriu mão de afirmar que era filho de Deus. Quinto lugar, mais uma alegação. Jesus queria deixar um legado religioso. Jesus queria deixar apenas um legado religioso? Não que ele não tenha deixado, eu sou esse legado, você é esse legado de alguma forma. E aqui está outro fato assombroso. Se Jesus tivesse simplesmente rejeitado a afirmação de ser filho de Deus, ou eu sou, ou ego eimi, ele jamais teria sido condenado. Essa foi a razão principal dos líderes religiosos condenarem Jesus. Ele falava a verdade a respeito de si mesmo, e as pessoas não aceitaram essa verdade. Os discípulos de Jesus tinham fugido depois da crucificação, e Pedro o tinha negado daquela forma muito estranha, muito afrontosa, como nós fazemos algumas vezes, o que não é exatamente, ou seja, a ação dos discípulos, naquele momento, não é exatamente a melhor ideia para deixar um legado religioso. Estudiosos analisam a vida e as palavras de Jesus para descobrirem se há alguma evidência de falha na sua personalidade moral. E mesmo os maiores céticos ficam espantados com a pureza ética e a pureza moral de Jesus. E de acordo com o historicista Philip Schaff, não há evidências, tanto na história da igreja, quanto na história secular, de que Jesus tenha sido falso sobre qualquer coisa. Schaff argumenta dizendo, como, em nome da lógica, senso comum e experiência, um homem enganador, egoísta e depravado poderia ter inventado e mantido de forma consistente, do início ao fim, a personalidade mais pura, a personalidade mais nobre da história, com o mais perfeito ar de verdade e realidade. Como? Como sustentar isso?
Para negar as afirmações de Jesus é preciso uma explicação e ela não existe. Sexto e último lugar, afirmação minha, sua. Jesus é relevante para você hoje. Mas no mundo se inverte então a colocação. Eles perguntam, será que Jesus é relevante hoje? Muitos pensam que Jesus quer que sejamos religiosos. Eles pensam que Jesus veio para tirar toda a diversão, toda a alegria da vida e nos impor regras impossíveis de seguir. Eu teria uma história, mas eu vou deixar de lado, de um camarada chamado John McDowell. Eu apenas vou resumir. Ele é um ateu. Ele um dia sentou do lado, um estudioso, um universitário, sentou do lado de uma colega, uma moça muito bonita, muito alegre, e na refeição ali, no lanche, ele disse, eu não entendo, como que você sempre está feliz? Qual é o teu segredo? E ela respondeu, Jesus Cristo. E ele disse, não é possível, você também vai vir com esse discurso? E falando um monte de bobagens para ela, e dizendo, você vem com esse discurso de religiosa? E ela disse, Senhor, eu não falei religioso, eu falei Jesus Cristo. E aí, chama esse camarada, o McDowell, ele reconheceu, puxa, eu preciso repensar meus conceitos. Jesus Cristo faz a diferença na vida das pessoas. E eu concluo lembrando, meu irmão, espero que essas palavras o ajudem nas convicções corretas, convicções bíblicas sobre quem é Jesus. E quando perguntarem a razão da sua fé, você tem a resposta certa na ponta da língua. E aos amigos, eu desejo que o Espírito Santo convença você que Jesus é quem dá real sentido à vida. Ele disse que a vida é muito mais do que ganhar dinheiro, divertir-se, ter sucesso e depois morrer. Jesus veio para dar vida, e vida com abundância, vida com significado, e você não deveria continuar vivendo a miséria deste mundo sem a esperança que só Jesus pode dar. Converta-se a Ele, volte-se a Cristo, confie nele como aquele que pagou a sua pena, seus pecados, que ainda te condena à perdição eterna. Hoje é dia de reconhecer de fato quem é Jesus, e que você possa dizer, com todas as suas forças, em todo o seu vigor, Jesus Cristo é meu único e suficiente Salvador e Senhor. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Convido os irmãos diáconos que estarão nos apoiando de alguma forma, mas convido para orar. Orarmos juntos. Eu quero compartilhar nesse momento o histórico dessa quase que sequência daquilo que nós falamos até agora, mas sobre a ceia do Senhor. Nós temos aqui os irmãos também que estarão se preparando para cantarmos uma música enquanto vamos pegando os elementos aqui, que eu vou dar a explicação logo mais. Mas a ceia do Senhor foi instituída pelo próprio Senhor Jesus. Eu costumo não dizer Santa Ceia, porque santo deve ser você ao participar. É um memorial instituído por Jesus na última janta que fez com seus discípulos. Ele pediu que nós, igreja dele, discípulos dele, repetíssemos isso, fizéssemos isso, volta e meia, para que não caia no esquecimento um fato tão importante da morte de Jesus por mim e por você. E aí o apóstolo Paulo, ele sintetiza essa orientação, dizendo, porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças a Deus, depois partiu o pão e disse, isso é meu corpo que é entregue a vocês, em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Assim também depois do jantar, ele pegou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, a aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem desse cálice,
façam isso em memória de mim. Com essas expressões relembradas, eu quero apenas acrescentar, dizendo que celebrar a ceia do Senhor é para aqueles que reconhecem Jesus como Salvador e Senhor das suas vidas. Não tem serventia nenhuma, ao contrário, pode servir como um pecado a mais de fazer de forma indigna, ou seja, achando que tem outra razão para fazer. É para relembrar que Jesus morreu por você, para dar-lhe a vida eterna. E nós queremos orar logo mais e orientar que você lentamente possa sair para não haver aglomerações. Essas são as orientações que existem hoje no mundo para a celebração da ceia. Está tudo em potes separados, seu cálice, seu pão. Volta ao seu lugar com ele. E no final, se tivermos sobras aqui, principalmente os fechados, né? Se você tiver um familiar em casa, pai, avô, que não pode estar presente, nós queríamos fazer isso nesse momento também, e você pode fazer ao assistir depois essa celebração, mas fazer ao mesmo tempo junto com quem está em casa. Mas como está sendo impossível hoje a transmissão, pode ser feito na hora que forem assistir. E que possam celebrar em família a ceia, recebendo também esses elementos. E se você quiser levar para seu pai, sua mãe, seu avô, ou alguém que ficou para outros motivos, faça isso em nome de Jesus. E os irmãos já prepararam algo mais, se necessário, para possibilitar isso. Eu creio que estamos entendidos nisso. Temos aí o cálice, o suco e o pão. Eu quero pedir que o diácono Getúlio possa orar nesse instante, agradecendo esses elementos. Santo, santo, santo Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós queremos lhe agradecer, porque um dia, Senhor, na plenitude dos tempos, o Senhor nos visitou, se despiu da sua glória e desceu entre nós para nos salvar. Derramou teu sangue, Santo Jesus Cristo, para nos perdoar o pecado. Morreu em nosso lugar, mas ao terceiro dia ressuscitou e vive está no meio de nós, pronto para nos ajudar, para nos conduzir. E foi pelo teu Espírito Santo, Pai, que o Senhor, pela sua bondade, nos conduziu ao arrependimento. E nós que cremos hoje no teu nome, reconhecemos que somos pecadores e precisamos da tua graça. Porque é pela graça que somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom, é presente do Senhor. Muito obrigado, Deus. Obrigado porque podemos estar aqui, Senhor, participando da ceia do Senhor. Abençoa, Senhor, o pão que simboliza o teu corpo entregue por nós na cruz. E abençoa também o cálice que simboliza o teu sangue derramado para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nos purificar de toda iniquidade. Obrigado, Deus. Abençoa cada um aqui, Senhor. E que nós possamos nos examinar a nós mesmos e ver aquilo que não está agradando ao Senhor em nós. E possamos voltar e fazer aquilo que agrada ao teu coração, Pai. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Em nome de Cristo Jesus, conforta e consola os corações aqui, ó Deus. Amém. Amém, amém. Gostaria que você estivesse bem à vontade, mas evitasse, quando tem muita gente andando, você espere para buscar e volte ao seu lugar. Talvez, Eduardo, dê uma afastada só para o cavalete não trazer problema. Você pode vir pelo meio e sair pelo lado, aí não encontra ninguém nessa. Obrigado. Só deixar sair pelo lado aí seria interessante também. Obrigado, irmãos. Logo mais eles estarão disponíveis também para qualquer necessidade, irmãos diáconos, para ajudar aqui. Obrigado. Fique à vontade enquanto nós cantamos Alvos mais que a neve Jesus nos torna. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu.
somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvos mais que a neve, alvos mais que a neve, pois em teu sangue lavados, nós temos perdão do Senhor. Alvos mais que a neve, alvos mais que a neve, pois em seu sangue lavados, nós temos perdão do Senhor. Todos que aqui podem participar, e se você preparar em casa, já agora passado o momento de avisar, preparando os elementos, pão e o suco, faça essa celebração significativa também para a sua família. Convidamos todos para que possamos participar do pão. O pão na cultura mundial, em quase todos os lugares, significa alimento, ilustração, símbolo de alimento. E Jesus se apresenta como o pão vivo que desceu dos céus, o alimento da nossa alma, do nosso espírito, da nossa vida, de forma integral. Que o Senhor possa nos fazer lembrar que nós estamos unidos no mesmo Senhor. Igreja do Senhor, unidade no Senhor. E Jesus, ilustrando que ele seria morto e derramaria seu sangue por causa da minha culpa, da sua culpa, ele disse: eu derramarei, meu sangue será o novo pacto, a nova aliança entre você e Deus. Portanto, em Jesus, nós estamos ligados com Deus. E esse é apenas um ilustrativo do que Jesus fez de fato. Ele entregou a sua vida e nós relembramos hoje e agradecemos o seu amor, o seu sacrifício em nosso lugar. Amém? Participemos todos do cálice. Que Deus possa fazer com que seja marcante para nós, cada vez esse momento, até aquele dia em que todos, aqueles que confiaram a sua vida ao Senhor, comemoraremos juntos na presença do Cordeiro Jesus. Ou até a próxima ocasião que Deus nos der aqui. Queremos trazer algumas informações. Convido o pastor Cláudio para vir falar sobre um curso que esperamos tenha realmente vários membros dessa igreja ou participantes interessados em ser bênção, não apenas para um ministério, mas bênção para o mundo através desse curso, dessa capacitação. Diga-nos. Bom dia. Que tal cada um de vocês aprender Libras? Essa é a linguagem, a língua que os surdos falam. Eles falam com as mãos, é a maneira deles se comunicarem. E você sabe que a igreja, juntamente com o Espaço Feliz, tem iniciado já há algum tempo um ministério muito especial, que é para alcançar um dos povos menos evangelizados, menos alcançados do mundo. Calcula-se que 1%, um pouco menos de 1% dos surdos no mundo, nesse planeta, tem ouvido eles não ouvem, né? Mas na linguagem deles, falar de Jesus. E muitos surdos moram pertinho de nós.
Tá? Se a estatística estiver correta, na microrregião de Santa Rosa, deve ter aproximadamente, nos municípios ao redor estou falando, né, aproximadamente 3.000 surdos. Isso é uma multidão que precisa se comunicar e gostaria muito de se comunicar. Então, nós promoveremos um curso de Libras, um curso bem completo, eu diria, e bem puxado. São 6 meses de curso, você pode se planejar na sua agenda anual. 6 meses de curso, com certificação e com formatura. Então, a gente pretende começar esse curso no mês de março, talvez no mês de abril, conforme a nossa organização. E a gente convida você a se inscrever, fazer uma pré-inscrição. Nós ainda não temos o dia da semana que isso vai acontecer, são encontros semanais, 2 horas por semana, e nem horário, nós ainda não sabemos. Mas já sabemos que o curso vai acontecer e haverá um pequeno custo mensal, obviamente, porque nós precisamos de material e precisamos pagar os professores. São professores surdos, com formação superior. Então, aproveite essa oportunidade, faça a sua pré-inscrição, você vai receber as informações iniciais, e a gente vai ter um grupo de comunicação virtual, e aproveite essa oportunidade. Formatura prevista para setembro, para comemorarmos todos juntos o Dia Nacional do Surdo. Eu postei ontem em 1 ou 2 grupos da igreja, e um desejo do meu coração é assim, é um sonho, né? Você já imaginou se cada pequeno grupo, porque nós nos reunimos, agora não por causa da pandemia, mas nós nos reunimos durante a semana em pequenos grupos, e é assim que a igreja cresce. Lá, quando o teu vizinho, que não quer vir na igreja, mas ele vai na tua casa, o teu amigo que não vai na igreja, mas ele vai na sua casa, é lá que a igreja cresce. Já pensou ter um intérprete em cada pequeno grupo, onde o surdo que mora perto possa frequentar também, porque agora ele vive isolado, né? Por falta de comunicação. Isso aqui significa falta de comunicação, barreira. Então, já pensou que bênção será? Ou cada ministério desta igreja ter um intérprete, pelo menos um intérprete, para que os surdos também possam se integrar? É um sonho que é bem possível alcançar, dependendo do teu investimento. Então, sinta-se motivado, convidado, livre para fazer esse curso. Para inscrição, ou comigo, ou com o pastor Sérgio, a irmã Tatiane, ou com a irmã Anne, tá? Qualquer um de nós. E aí você vai receber as informações. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor Cláudio. Creio que é um assunto que, nesse tempo, nós vamos agregar bastante informações e necessidades, porque é algo novo dentro de uma proposta nova, mesmo que seja tão antigo. Uma convocação para o dia 28. O presidente Matias convoca a igreja, assembleia de horas corridas aí. Às 9 horas da manhã, primeira convocação, às 9h30, segunda convocação, e segue depois até meio-dia essa assembleia, e volta à tarde às 14 horas até às 21 horas. Por quê? Porque você pode passar aqui e assinar sua assinatura confirmando o seu voto em favor do convite ao obreiro Sérgio Pianic Júnior, como obreiro convidado pela igreja para o ministério especial com os surdos, mas também para o ministério abrangente em outras áreas também. Então, para oficializar o que não conseguimos fazer há 2, 3 semanas atrás, por falta de quórum, essa possibilidade, então, de termos o dia todo, e à noite, será dia 28, que teremos o culto, então, à noite também, pela manhã e à noite, retomando essa possibilidade e também a continuidade da Assembleia, das 9 horas até as 21 horas, para assinar e para concordar ou não com o convite ao futuro pastor, obreiro Sérgio. É uma informação importante. Jovens devem estar retornando às suas atividades presenciais dia 20, a MCM dia 9 às 15 horas. 15 horas, é isso? Correto. Toda a MCM se reunindo com os cuidados necessários. E, por último, a informação que você já tem em mãos, eu creio alguns, a produção de um boletim, dessa vez com 2 folhas, possibilitando que você possa visualizar, inclusive, o projeto de adaptação lá no ginásio. Está bem ruim de caminhar lá, nem se recomenda ir lá com crianças, porque tem muita ferragem ainda, muita coisa solta ali, mas está chegando aos finalmente. E também as informações da agenda do ano ou das próximas ações aí.
tentaremos produzir isso uma vez ao mês. E hoje eu gostaria que você, ao sair, tem uma folha ali que deixamos com o pessoal da recepção, que você pudesse colocar o nome e o endereço de uma pessoa que não pode vir para buscar aqui, mas que você gostaria que recebesse pelo correio. Então, a igreja estará enviando para pessoas que estão impossibilitadas ou de se locomover ou de você fazer chegar mensalmente um boletim. Agora, se você puder levar para as pessoas, anote assim mesmo o nome da pessoa a quem você levou, diga, levei um boletim, ou vai levar sempre. Mas se quiser que essa pessoa receba pelo correio, faça isso, coloque o nome e o endereço dessa pessoa ali. Você que está aí, é óbvio que não precisa receber pelo correio, você vai retornar para buscar todo mês. Amém? Vamos colocar-nos em pé. Eu gostaria muito de fazer aquela cena de nós nos unirmos e dizermos, somos um em Jesus, mas ainda vamos evitar de nos dar as mãos dessa forma, porque é a recomendação que temos aí por algum tempo ainda. Querido Pai, te dou graças porque a gente pôde passar esse tempo celebrando ao Senhor, sendo despertados para o louvor, sendo despertados pela Tua palavra, para termos mais convicção de que a nossa confiança no Senhor Jesus é algo tão profundo, tão significativo, tão importante. E muito obrigado, porque nós podemos celebrar e relembrar o Teu grande amor em Jesus, ter se entregue por nós, ter sido sacrificado em nosso lugar, assumido o nosso lugar. Muito obrigado, Pai, por esse amor que nos alcançou. E pedimos que Ele alcance a vida dos nossos amigos, dos nossos familiares que ainda não Te reconhecem como Salvador e Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pedindo a Tua bênção para essa semana que se inicia e pedindo que o Teu povo continue celebrando com alegria ao Senhor e vivendo na intimidade do Senhor ainda maior a cada dia. É em nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. A todos um bom domingo. E pelo poder do Espírito, Deus nos chamou não por obras, mas pelo seu poder. Queremos testemunhar, despertar esse nome de Deus. Testemunho do nosso Senhor, não me envergonharei. É poder, vida para todo que crer, ao cativo, liberdade e ao mundo transformação. Viva Jesus é poder, vida para todo que crer, para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Liberdade e ao mundo
é puro.